Graça e paz, Deus abençoe a todos. O Salmo 146, a partir do verso 5, ele diz o seguinte: Felizes são aqueles cujo auxílio vem do Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ninguém gosta do estado de necessidade. Ninguém. Nós não gostamos quando precisamos recorrer a terceiros. Isso não nos faz bem. Mas, invariavelmente, todos nós, em algum momento da vida, ou em vários momentos da nossa vida, necessitamos do auxílio, necessitamos da ajuda de alguém, do nascimento, no crescimento, na velhice, até a morte. Invariavelmente, nós seremos ajudados, quer gostemos ou não desse fato, ou dessa verdade, dessa realidade. A própria palavra de Deus deixa claro que o estado de bem-aventurança é muito superior na vida daquele que está em condições de auxiliar os outros, né? É o que todos aguardamos, é o que todos esperamos em relação ao nosso viver, à nossa experiência. Esperamos que nós possamos ser aquele que socorre, aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que orienta, aquele que aconselha. É da nossa natureza, é da nossa índole. Mas há um estado de felicidade, um estado de bem-aventurança para a pessoa que reconhece em Deus o socorro sempre presente, o auxílio constante e permanente. Felizes são aqueles cujo auxílio vem do Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Feliz, feliz, muito mais feliz do que aquele que pode ajudar o seu próximo, que pode auxiliar, que pode aconselhar, que orienta, que empresta, que socorre. Muito mais feliz é aquele que reconhece que a sua vida é totalmente dependente do auxílio de Deus, do socorro celestial. Porque essa pessoa vive para além da experiência terrena, vive para além da experiência humana, vive na esperança da vida eterna, vive pela fé de que Deus a conduzirá para o reino eterno. E uma vida voltada para questões eternas, uma vida voltada para a esperança eterna, é uma vida tratável, é uma vida mais facilmente curada, é uma vida que experimenta a libertação e a liberdade que há na fé em Cristo Jesus. Porque a nossa esperança deve estar em Deus. E o salmista continua descrevendo esse estado de felicidade, essa alegria constante. Porque Deus é aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, aquele que guarda a fidelidade para sempre. Ou seja, Deus é fiel. Deus é fiel. A fidelidade de Deus se renova a cada manhã. Todo dia nós experimentamos a fidelidade de Deus. Diariamente, nós não só podemos, mas devemos viver a fidelidade de Deus. E isso é algo objetivo. O salmista descreve: Ele, Deus, faz justiça aos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. Esses prisioneiros aqui são os escravos, tá? Não necessariamente aquelas pessoas que cometeram crimes e estão pagando pelos seus crimes. Esse prisioneiro aqui é o escravizado, principalmente o escravo do pecado, o escravo do mundanismo, o escravo da morte, o escravo de Satanás. Somente Deus traz essa libertação àqueles que são prisioneiros da culpa, àqueles que estão aprisionados pelo medo, àqueles que estão aprisionados e sufocados pela angústia, pela depressão, pela ansiedade. Deus é o libertador. Deus é a nossa libertação. Deus é a razão da nossa fé, da nossa esperança. Deus é a razão da nossa alegria. O Senhor abre os olhos aos cegos.
Nós não temos nos textos do Antigo Testamento, com frequência, relatos de cura, como nós temos nos textos do Novo Testamento. Mas Davi é um daqueles que anuncia, porque Davi é também profeta, tá? Davi é também profeta. Davi teve uma vida ricamente abençoada por Deus, e o viver de Davi foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus para registro do plano e do propósito de Deus. Deus abre os olhos dos cegos, aquele que não é capaz por si mesmo de enxergar. Deus é a cura, Deus é a visão, Deus é a libertação. Nós vemos esse cumprimento em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a humanidade foi libertada da escravidão do pecado, da morte. Em Cristo Jesus, a humanidade foi curada de todas as suas enfermidades. Eu digo, eu sempre digo, tudo que nós aguardamos, Deus cumpriu em Cristo Jesus. E nós podemos experimentar nessa vida o que Deus realizou pela humanidade na pessoa bendita de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Tudo que nos alcança, tudo que nos alcança nos dias de hoje, no tocante ao cumprimento das promessas do Todo-Poderoso Deus, ocorrem pela mediação de Jesus, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, que experimentou em si mesmo todo o sofrimento humano, que experimentou em si mesmo toda a justiça divina contra o pecado, que experimentou em si mesmo o poder da ressurreição, que experimentou a exaltação, estando à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e como todos nós confessamos, virá para julgar os vivos e os mortos. Tudo que nós esperamos de Deus, todas as nossas expectativas encontram realização em Jesus, o Cristo. Mas se Deus realizou tudo em Jesus, o Cristo, e quanto a mim, e a minha vida, e a minha família, e os meus problemas, e a minha depressão, a minha ansiedade, e os meus problemas de saúde, os meus problemas financeiros, os meus problemas emocionais, toda essa cura é provida pela fé em Cristo Jesus. Cristo é o tesouro aberto de Deus em favor da humanidade. Já foi realizado, já foi consumado, já está tudo pronto. Em algum momento no futuro, esperamos que próximo, experimentaremos de uma forma plena e perfeita todos os benefícios da redenção, da salvação de Deus em Cristo Jesus. Nesta vida, pela fé, podemos experimentar uma antecipação, uma renovação, uma restauração, uma cura, uma libertação, mas sempre com base na provisão proposta por Deus e realizada por Deus na vida de Jesus o Cristo, o nosso Senhor. Ainda falando de termos práticos em relação ao auxílio de Deus para com a humanidade, o salmista Davi fala: o Senhor protege os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas arruína o caminho dos ímpios, o caminho da maldade. Naqueles dias, o estrangeiro era desprezado, porque ele estava longe da sua pátria, da sua família. O órfão e a viúva muitas vezes eram considerados como que amaldiçoados. A criança nasceu, perdeu os pais. As pessoas tratavam, e alguns ignorantes ainda hoje fazem isso. Mas a viúva era tratada como alguém que caiu em desgraça. Deus a está punindo, Deus a está amaldiçoando. Perdeu o marido, a criança perdeu os pais. Essas pessoas eram, via de regra, desprezadas. E o salmista fala que Deus sustenta os desprezados. Deus
socorre os desamparados. É essa a nossa posição diante do Todo-Poderoso Deus quando tentamos viver por nós mesmos, quando tentamos encontrar a alegria, a paz e a justificação fazendo uso dos nossos próprios méritos e não recorrendo à graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Felizes, a felicidade está disponível para todo aquele que crê em Deus. Felizes são aqueles cujo auxílio vem de Deus, vem do Deus de Jacó, cuja esperança, felicidade, decorre da esperança, da confiança, em relação não só aos dias presentes, mas também com vistas à vida eterna. Vida eterna. Vida que invade, que se sobrepõe, que vence a vida que tem como expectativa a morte, que a vida humana tem como expectativa a morte. Quando nos voltamos para Deus em Cristo Jesus, a proposta de Deus de nos conceder a vida eterna invade a vida de morte. E nisso somos renovados. Nisto está o poder de Deus, pela atuação do Espírito Santo, produzindo renovação, produzindo cura, produzindo libertação, produzindo uma nova visão, restaurando na mente e no coração do homem a capacidade de enxergar, não só fisicamente, mas também de enxergar Deus através da vida, enxergar aquele que nos é invisível a todos através da nossa realidade. Enxergar o agir de Deus no cotidiano, no dia a dia, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, permitir-se ser renovado e restaurado e também curado por esse Deus que está sempre presente conosco, propondo uma vida de alegria e uma vida de paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja